Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ler aqui, né, meu resumo. A gente vai estudar com o meu resumo de direito administrativo, certo? Inclusive, eu vou até pegar um tempo aqui para eu ter noção do tempo. Só pra gente não acabar se passando. Beleza, então bora lá. Direito administrativo. Introdução ao direito administrativo. Vamos aqui, né, entender o conceito de direito administrativo. Peraí, deixa eu colocar isso aqui. Vou colocar mais um. Colocar o amarelo. Colocar... acho que só verde. Beleza, só. Vamos entender aqui o conceito de direito administrativo. O que é o direito administrativo, Dudu? Ele é o conjunto de regras impostos coativamente pelo Estado para regular a vida em sociedade, permitindo uma convivência pacífica entre as pessoas. Antes, a gente tinha o Estado de Direito, de polícia. Hoje a gente tem o Estado de Direito. O direito administrativo, ele também tem conceito baseado lá antes da Revolução Francesa, onde o rei, ele era o poder supremo, e aí veio algo para regular a relação da galera, né? Antigamente, eu tinha um sistema que ele era inquisitivo, ou seja, uma pessoa julgava todas as outras. E acabou, sem forma democrática nenhuma, sem nenhuma regra, sem nenhuma base. Aí veio o direito administrativo e acabou com isso aí. E fez um direito mais pacífico. Dentro do direito, eu tenho ramos. Esse ramo pode ser dividido em ramo do direito privado e o direito público. O direito privado, ele regula as relações entre particulares, ou seja, uma parte é igual à outra. Já no direito público, ele regula as relações de Estado. O Estado, ele é maior do que o particular. É tanto que eu tenho aqui... uma relação vertical, ou seja, o Estado, ele é maior que o particular, porque o Estado, ele é defensor, olha só, o Estado, ele é defensor de interesse público. O Estado, ele tem poderes e prerrogativas. Poderes é a forma do Estado atuar para restringir bens, atividades e direitos, baseado no princípio da supremacia do interesse público, ou seja, o que vale dentro do primordial é o interesse público. Só que o particular, em contrapartida, ele vai defender os seus próprios interesses. Enquanto o Estado pensa em todos, o particular pensa só nele. Então o Estado entra dessa forma. Beleza. Aí a pergunta: qual o conceito específico de direito administrativo? Eu tinha falado do conceito de direito. Agora a gente vai falar do conceito de direito administrativo. É o ramo do direito público que regula a atuação pública e regula o exercício das atividades administrativas do Estado. Terceiro, quais são os objetos do direito administrativo? Eu tenho uma relação do Estado interna e externa. Relação interna ocorre dentro do próprio Estado. Por exemplo, PF, PRF. Já a externa é a relação do Estado com o particular. Aqui eu posso fazer uma linkagem com o direito constitucional, lá onde a gente tem a figura do presidente, que tem duas formas, tanto no que tange a negociação externa, quanto no que tange as resoluções dos problemas internos. Dentro do direito administrativo, o principal objeto é a atividade administrativa, ou seja, é o fazer, é o serviço público. Aqui eu posso entrar com o serviço público. Isso aqui tá fino. Aqui eu posso entrar com o serviço público. Aqui eu posso entrar com o serviço público. Aí você me pergunta, quais são as fontes e os sistemas do direito administrativo? Primeiro, precisamos entender que o direito administrativo não é codificado e sim positivado. Ou seja, o direito administrativo não tem um código, como o Código Penal,
como a Constituição Federal, como o Código de Processo Penal. Não, ele é positivado, ou seja, ele é consensual. Ele é baseado na doutrina, ele é baseado na jurisprudência, ele é baseado nos costumes, ele é baseado na lei em sentido amplo, que é a lei em sentido amplo é a CF. A gente tem lá, por exemplo, o caso clássico do artigo 37, que fala sobre os princípios expressos da administração pública. Ali é uma fonte para a gente saber do limpo. Observação: analogia não é fonte do direito administrativo, mas sim um modo de interpretação da norma. Ou seja, ele não é baseado para definir direitos, mas para entender o direito. Essa é a analogia. Como assim a analogia? A analogia seria o seguinte, pô. Tipo assim, ó. Porra, se eu criar uma lei que dentro dessa caixa não pode entrar um cachorro, pô, evidentemente que eu posso usar essa mesma lei para dizer que não pode entrar gato, porque os dois são animais. Olha só a analogia. A lei diz que não pode entrar cachorro, mas eu usei a analogia para decidir que também não pode entrar gato, e que na verdade não pode entrar animal nisso aqui. Então, foi uma analogia que eu fiz, certo? Beleza. A lei, ela é uma fonte primária. E ela pode ter o seu sentido amplo e seu sentido estrito. Em sentido amplo vai ser qualquer norma. Decreto, resoluções, instruções normativas, lei complementar, medida provisória. Já em sentido estrito vai ser uma lei delegada, vai ser uma lei complementar, vai ser uma lei ordinária, tratando de uma matéria específica. De uma matéria mais... Porra, esqueci agora. Mata uma matéria indelegável, lembrei, uma matéria indelegável, entendeu? A lei, ela é a principal fonte, isso é fato, né? A aplicação dela é direta e vinculante. Vamos para a jurisprudência como outra fonte. Pô, do que é a jurisprudência? A jurisprudência representa a uniformidade do pensamento do Poder Judiciário e ela serve como uma orientação. Vamos lá, eu tenho o juiz Dudu e eu tenho o juiz Moura. Dudu decidiu por A, Moura em outro estado também decidiu por A. A gente pega essas duas, entra num consenso e cria uma jurisprudência. Ó, velho, toda vez que for A, toda vez que acontecer X situação, vai ser A. Por quê? Porque Dudu lá na Bahia decidiu que era A e Moura aqui no Espírito Santo, lá no Espírito Santo, decidiu que era A também. A regra é que a jurisprudência é uma fonte secundária. A aplicação dela é indireta e não vinculante. Ela apenas vai orientar. Exceções: controle abstrato de constitucionalidade. Súmula vinculante. Olha só, uma súmula vinculante, ela é do Supremo Tribunal Federal. Aqui já tem um poder maior. É de repercussão geral. Essa súmula vinculante, ela pode ser fonte primária ou principal. E a aplicação dela pode ser direta ou vinculante. Como a gente tem aí, né, diversas súmulas vinculantes. Tipo a súmula vinculante número 14, que fala sobre o direito do defensor, ele olhar os autos já documentados e tudo mais. A gente tem a súmula vinculante 711, que fala sobre a lei excepcional, que quando cometida ainda em aplicação, ela pode ser penalizada, ela pode ser gravosa, né? Fala sobre a lei gravosa. Observação: a súmula, ela pode decorrer de qualquer tribunal. Já a súmula vinculante, ela só vai decorrer do STF. Caraca, Dudu, eu não entendi. Tem diferença de súmula para súmula vinculante? Tem, pô. A súmula, ela pode decorrer de qualquer tribunal. Já a súmula vinculante, que tem um caráter de fonte principal, o primário, ela vem do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele garante a constitucionalidade, ele garante a nossa Constituição. Próxima fonte, doutrina, é uma fonte secundária. A aplicação dela é indireta e vinculante. E também serve como uma orientação. Qual é a desvantagem? Divergência doutrinária. Isso aqui persegue os concurseiros. Porra, a gente tem, por vezes, uma doutrina divergente, vamos supor, sobre o que é ato administrativo, de acordo com Carvalho Filho e de acordo com L. Lopes, são diferentes.
A diferença de agente honorífico, um chama de uma forma, outro chama de outro. Agente putativo, um vê de uma forma, outro vê de outro. Então, essa é uma grande desvantagem da doutrina. Por isso que ela não pode ser uma aplicação indireta, né? Ou direta, imagine. Costume ou praxe administrativo é a fonte de menor importância. A finalidade dela é suprir uma omissão da lei. Poxa, se o juiz está com uma dúvida aqui em relação a algo, em relação ao que decidir sobre o caso, ele vai usar um costume. Ele vai usar uma tradição daquele povo ali para poder decidir. Sim, pode acontecer esse tipo de coisa. Na falta da omissão da lei, certo? O juiz precisa julgar. E aí? Qual vai ser? Tá ligado? Fonte secundária, indireto não vinculante. Sistemas administrativos. O sistema administrativo representa o sistema utilizado pelo Estado para fazer o controle de legalidade dos seus atos. Olha só. 2 tipos, sistema francês ou contencioso, sistema inglês ou não contencioso. Qual é o adotado do sistema inglês ou não contencioso? Ou seja, não faz coisa julgada. Contencioso vem julgar, não faz coisa julgada. No sistema inglês, a justiça pode fazer o controle de legalidade. Apenas as decisões do Poder Judiciário fazem coisa julgada e não o administrativo. Diferente lá, por exemplo, da França, em que o administrativo ele faz coisa julgada. Aqui a gente tem a via administrativa e, por fim, a via penal. Você vê que o nosso direito penal ele tem um princípio que é a última ratio, né? Ou seja, a última situação. O administrativo, a via administrativa ele nunca vai julgar, em regra. Noções de Estado. O que significa Estado? Estado, ele é a pessoa jurídica. Oxe, o Estado ele é uma pessoa jurídica. Ele é uma pessoa jurídica territorial soberana. Por que ele é soberano? Na verdade, é a RFB, né? Que é soberana. República Federativa do Brasil. Ela é soberana. Ou seja, o que é soberania? É a independência na ordem externa e supremacia na ordem interna. Soberania é o direito de outras nações reconhecer a nossa grandeza, certo? Observação, o Estado é todo o território que o compõe. O Estado, no caso do Brasil, a República Federativa do Brasil, é composto pela união indissolúvel dos Estados, DF e municípios. Quais são os elementos... Isso aqui quem prova, velho? Isso aqui quem prova? Quais são os elementos... Quais são os elementos do Estado? Território, que é a parte física do Estado. Povo, são as pessoas que o compõem. Governo soberano ou soberania, que é chamado também de elemento condutor. E o interesse público ou bem comum, ou a finalidade, que é o elemento teleológico ou finalístico. Você vê que essa finalidade aqui pode ser chamada de várias formas. Pode ser finalidade, pode ser interesse público, pode ser bem comum e só. É o elemento teleológico ou finalístico. Observação, a palavra povo não tem sinônimo, ou seja, não pode ser substituída por população, até porque população é quantidade, quantitativo, mais demográfico. Não pode ser substituído por nação, não pode ser substituído por cidadãos, são diferentes, certo? Beleza. O Estado é um povo em um determinado território, vivendo segundo sua livre e soberana vontade. Formas de Estado, fazendo uma linkagem constitucional. Eu tenho Estado unitário, que é a centralização política, hierarquia e subordinação entre eles. Eu tenho Estado federado, que é a descentralização política. Então, no caso, esse aqui são opostos. Eu posso ter o Estado unitário, em que eu tenho um e os outros de forma hierárquica, e eu tenho o federado, em que há uma descentralização política. E esse é o nosso. Esse é o do Brasil. Eu tenho a nível nacional União, a nível regional os estados e a nível local eu tenho os municípios. A República Federativa do Brasil, o RFB, é a união indissolúvel da União. É a união indissolúvel da União, Estado, DF e município. Aqui é a famosa descentralização política. Eu acho que em constitucional a gente vai explicar a formação do Estado, né?
que eu tenho de forma centrífuga e de forma centrípeta. Centrípeta, eu tenho a fuga das funções. E a centrípeta, eu tenho a concentração das funções. Nesse caso aqui, a gente descentralizou. Em vez de ter uma única pessoa cuidando de tudo, a gente falou, não, velho, ó, Estado, tu cuida desse território gigante, tu cuida desse, tu cuida desse. O município, tu cuida desse. Última forma. O município 1 cuida desse, o município 2 cuida desse, o município 3 cuida desse, e aí lá vai embora. Poderes do Estado e suas funções. Isso aqui é tranquilo, né? Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Poder legislativo, qual é a sua função típica? Inovar o ordenamento jurídico e fiscalizar a administração pública, criar leis, além de fiscalizar. Funções atípicas, administrar e julgar, sendo esse julgar aqui sendo no crime de responsabilidade, por exemplo. Entendeu? No Poder Legislativo, por exemplo, a gente tem a CPI. A CPI é uma forma de julgar. Administrar, eu tenho administrar o próprio órgão. Por exemplo, o presidente lá da Câmara, o presidente do Senado, a sua função atípica é administrar. Executivo, qual é a sua função típica? Administrar. O que o presidente está lá? Ele está lá para conduzir o Brasil. Qual a sua função atípica? Inovar no ordenamento jurídico, como no caso de medida provisória, como no caso de decreto, como no caso de resoluções. E de forma atípica, ele também vai julgar. Função típica do Poder Judiciário, ele vai julgar conflitos. Ele é a primazia. A gente tem lá no inciso 70 e pouco, eu acho, 60 e pouco. Bem nos últimos incisos, que a inafastabilidade do Poder Judiciário. Esse inciso fala sobre isso aí. Que é a função típica do Poder Judiciário, que não pode fugir, né? Que é o julgar conflitos. E todas as suas decisões devem ser motivadas. Se eu for prender uma pessoa, eu tenho que motivar tudo. Eu estou restringindo um direito. Eu tenho que ter motivação. E a sua função típica vai ser inovar o ordenamento jurídico, como, por exemplo, de forma interna. Criar ali as suas leis internas. O LOMP, né? Tem um LOMP. Que acho que é Lei de Organização... não. LOMP é Ministério Público. LOA não, é alguma coisa, tipo uma lei deles, sabe? E aí eles criam seu próprio regulamento, então isso é uma forma também de legislar, né? E a típica também é de administrar. Por exemplo, a criação de próprio concurso. Entende? Então esses são os poderes do Estado e suas funções. Esses poderes são diferentes de poderes administrativos, né? São diferentes poderes administrativos. Poder de polícia, normativo, poder hierárquico, poder disciplinar. Seria diferente, pô, não. Aqui é o poder do Estado, de uma forma. Aqui é o poder... poderes do Estado, é isso mesmo. Observações. Não existirá hierarquia entre os poderes. A gente está lá no princípio, o princípio do check and balance, ou freios e contrapesos. Um vai fiscalizar o outro. Para poder manter essa balança equilibrada. Entre os poderes da República, há a independência e a harmonia. A gente está lá no artigo 4º. Artigo 3º da Constituição. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Observação. A atividade administrativa do Estado é desempenhada pelo Poder Executivo, função típica, Legislativo e Judiciário, função atípica. A separação das funções dos poderes é flexível. É isso mesmo, aqui é o artigo 3º. Vou clarear isso aqui. Eu vou clarear esse desenho. Eu tenho aqui o Estado. Eu tenho aqui um boneco. Eu tenho aqui o governo. Não é artigo 4º, velho. Objetivo. Artigo 4º. O artigo 3º que fala sobre os objetivos. Eu tenho o artigo 1º.
Vou falar sobre fundamentos. Não é artigo 2º, velho. Eu tô ficando doido. Eu vou dar uma pescada aqui em constitucional. Cadê? O primeiro é fundamentos. Aqui a gente vai falar sobre isso aqui, ó, que eu tava falando, centrípeta e centrífuga. Artigo 1º é fundamentos. Sócio de Vapor. Certão. Artigo 2º, por falar sobre os poderes. Aqui, ó. Tô doido. Artigo 2º. Terceiro fala sobre objetivos e 4 fala sobre princípios internacionais. Beleza. Então, primeiro, fundamentos. Segundo, poderes. Terceiro, objetivos. E 4, princípios internacionais. Beleza. Noções de governo. Quais são os objetivos do governo? A gente encontra lá no seu artigo 3º, que é o CONGAERPRO. Construir uma sociedade livre, justa, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e promover o bem-estar social, coletivo e tudo mais. Características: atividade política, atividade discricionária, atividade política, atividade discricionária e independente. Essas são as características do governo. Classificação do governo. Governo ou administração, né? Governo ou administração pública. ADM pública. Governo. Qual é o conceito de governo ou administração pública? Formal, o subjetivo, é o sujeito. O foco é em quem governa. Material, o objetivo, o que faz a atividade. Sistemas de governos. Grau de independência e colaboração entre os poderes legislativo e judiciário. A gente tem o parlamentarismo e a gente tem o presidencialismo. Parlamentarismo, chefe de Estado e chefe de governo são diferentes. Lembra quando a gente estava falando em relação a... Tá falando aqui, peraí. Uma música do Natal na minha cabeça. Tá falando em algum lugar aqui, peraí. Acho que tá falando de conceito de direito público. A gente tava falando em relação a lugar de posição do presidente. Às vezes ele vai estar resolvendo coisas externas e outras internas. É aqui que você encontra essa parte mais conceituada. Parlamentarismo, o chefe de Estado e o chefe de governo são diferentes. É diferente. Eita, cadê a concordância verbal aqui? São diferentes. Tem a dependência entre os poderes legislativo e executivo. Presidencialismo e o nosso. O chefe de Estado e o chefe de governo são iguais. Menor dependência entre os poderes. No caso aí, o novo presidente Lula, ele é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. Chefe de governo quando ele estiver resolvendo problemas internos. Chefe de Estado quando ele estiver lá representando a nossa grande nação frente às negociações internacionais. Observação: sistema de governo é diferente de forma de governo. Sistema de governo, eu vou ter o presidencialismo ou o parlamentarismo, e forma de governo é fogo. Fogo na república. Fogo é teu. Eu dei vontade de ver essa música aí. Eu tô gravando. Certão, depois eu escuto. Forma de governo, primeiro, monarquia. Não tem mandato, ou seja, tem vitaliciedade. Era o poder que passava de um rei para o outro, né? Assumia o rei, depois vinha seu filho, que vinha seu neto, que vinha seu tataraneto e ia embora. Era o baixo grau de colaboração, apurando para a história, que a gente também vai ter resumo comigo, que é o... Deu branco agora. Vamos continuar. Baixo grau de colaboração entre governantes e governados. Pronto, que é o que a gente tem no período imperial, lá em história. O período monárquico brasileiro. A gente teve Dom João, a gente teve Dom Pedro I, a gente teve Dom Pedro II.
e todos que governaram o nosso país enquanto colônia. Não tem o dever de prestar conta. Tem o poder moderador, lá na Constituição de 1824, era o quarto poder, né? Lá a gente já tinha poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, mas tinha o poder moderador, era o quarto. E esse poder moderador mandava em tudo. Então, é uma forma de governo. República e atual, a gente tem como características temporalidade, ou seja, a cada 4 anos troca-se o presidente, a cada 4 anos troca-se o governador, o prefeito. Eletividade, ou seja, há eleições diretas. O povo, o cidadão pode escolher o seu representante. E tem o dever de prestar contas. Caso não faça, cai em crime de responsabilidade, em prejuízo ao erário. Então, você vê que tem toda agora uma fiscalização, né? Alto grau de dependência do governante em relação aos seus governados. O governante ele não consegue subir lá em cima sozinho. E subir lá em cima é redundância doida. Ele não consegue subir sozinho. A gente que coloca ele lá. Então, muito das merdas que acontecem no Brasil é culpa da gente, porque é a gente que volta. Certo, não? Administração pública. O conceito de administração pública, aqui já vai entrar também na parte direta e indireta. O governo manda, a administração executa. Então, a administração pública vai ser o grande executor. Dudu, quais são as características da administração pública? É uma atividade neutra, atividade hierarquizada, é uma norma técnica, é uma atividade mais vinculada à lei. Eu vou te explicar os sentidos. Melhor pessoa para explicar isso aqui é Danilo Ribeiro Moura. O cara é um bicho em direito administrativo e ele gosta dessa parte. É uma parte que às vezes eu confundo, mas ele sempre bota para eu pagar 10, 20, porque eu sempre colo as placas. Sentido amplo, eu vou administrar e governar. E sentido estrito, eu vou só administrar. Formal subjetivo. Subjetivo vem de sujeito. Eu vou administrar. E a pergunta é o seguinte: quem administra? Ou seja, o conceito de sentido de administração pública formal e subjetivo é baseado nos órgãos, nos agentes que executam as funções administrativas. E o material objetivo é, no caso, administrar o que ela faz. E o nosso conceito é baseado no formal e subjetivo. É o adotado no Brasil. Deixa eu acender isso aqui. Vou diminuir essa coisa aqui, velho. É o adotado pelo Brasil. Adotado pelo Brasil, certo? Regime jurídico administrativo. Vamos para mais um tópico. O regime jurídico administrativo, ele é o RGA, né? Ele é o conjunto de normas, e princípios de direito público que compõem o regime jurídico administrativo. Entendi caralho de nada, calma. O RGA, ele atribui prerrogativas especiais à administração pública, ou seja, são os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado. Você vê que a administração pública tem prerrogativas e deveres. Prerrogativas, por exemplo, são os poderes. Os deveres são as obrigações que o Estado tem para com a gente. Por exemplo, os serviços públicos de saúde, educação, que devem ser, em sua parte, gratuita. Devem ter a parte do Estado, né, gratuita, como o SUS. A gente tem aí o Clériston. A gente tem todo o sistema público gratuito em nosso favor. A gente tem um transporte público, por mais que não seja 100% gratuito, seja concessionário, mas ele é feito de uma forma que fique, entre aspas, barato pra gente, que fique acessível pra gente. Esse é um dos princípios, né, do serviço público, que é a acessibilidade. Então você vê que tudo se baseia, toda a